Boa tarde a todos e todas. Acho que como a gente já avançou um pouco da hora, né, a gente vai dar início aqui à oficina. O pessoal da prefeitura ficou de entrar, não nos deu retorno ainda, então, como a gente tem que fazer uma parte inicial ainda, a gente vai acreditar que eles vão conseguir entrar aí ao longo da apresentação. Bom, meu nome é Emily, eu faço parte do consórcio Cobrapmir, que é o consórcio aí responsável pela revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Mairinque. Essa é a segunda oficina da revisão desse plano, voltada aí para o prognóstico, programas, projetos e ações. Gostaria de informar a todos aqui que a oficina ela está sendo gravada e depois a gente vai disponibilizar essa gravação tanto no site da revisão do plano, quanto no canal do YouTube também, que foi feito exclusivamente para a revisão do plano, e aí a prefeitura e todas as pessoas que estiverem interessadas podem acessar o conteúdo dessa oficina depois. Então, antes da gente iniciar, acho que a gente acabou se apresentando brevemente aqui, mas só por vias de formalização mesmo, eu vou convidar quem está aqui com a gente hoje para se apresentar, para que a gente possa fazer o registro aqui na oficina. E vou iniciar então com o Arthur. Boa tarde a todos. Eu sou o Arthur, trabalho aqui na Saneapa Mairinque. Eu sou supervisor de operações aqui da unidade. Obrigada, Arthur. Fabiano se apresentou já, né, Fabiano? Mas pode ficar à vontade, por gentileza. Acho que só complementando, né? Sou da empresa Yamatec. Meu nome é Fabiano Yamazaki, sou diretor executivo na Yamatec e sou sócio do Iagua, que é uma startup que faz gestão de água com IoT, né, com internet das coisas mais voltadas para a indústria. E eu acho que para a gente poder entender um pouquinho mais desse setor público, né, então que a gente puder aí aprender e, obviamente, entender um pouquinho desse parte de planejamento vai ser muito bem-vindo, né? Obrigada, Fabiano. Fernando. Boa tarde, eu sou encarregado de meio ambiente do residencial Porta do Sol. E para nós é importante porque nós sempre estamos em contato direto com a prefeitura de Mairinque, então é importante para a gente acompanhar. Agradeço o convite. Obrigada, Fernando. Ana Flávia. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Ana Flávia. Eu sou engenheira ambiental, faço parte do consórcio Cobrapmir e hoje vou apresentar para vocês o prognóstico de resíduos sólidos. Obrigada, Ana. Rodrigo. Bom, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Rodrigo, eu sou engenheiro ambiental, sou um dos especialistas aqui do consórcio Cobrapmir, que eu estou na elaboração aí do plano municipal. Trabalhei mais com eixo de abastecimento de água e vou estar apresentando, além desse eixo, de esgotamento sanitário. Obrigada. Raíssa. Boa tarde, meu nome é Raíssa, eu estou na coordenação executiva do contrato, né, da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. Eu queria desejar uma ótima oficina a todos e daqui a pouco eu converso um pouco mais sobre o plano, a etapa inicial dos trabalhos, aí, as etapas iniciais de trabalho e a etapa atual que a gente está. Obrigada. Obrigada, Raíssa. Eu vi que a ideia acabou de entrar. Ideia, a gente está se apresentando aqui antes de começar a oficina. Se você, né, puder se apresentar, pode ficar à vontade. Boa tarde. Consegui só entrar agora. Eu não ouvi o que você falou, porque aqui está difícil a internet. Sem problemas, ideia. Eu falei que a gente está agora na rodada de apresentação, antes da gente começar a oficina. Aí eu te convidei a se apresentar para que o pessoal que estiver aqui possa te conhecer. Eu sou a Ildeia, eu faço parte do Instituto Plena Cidadania, a gente atua no Comitê de Bacias e no Conselho Gestor, com educação ambiental, mais voltada para mulheres. A nossa ONG está na região de Sorocaba, tem um curso que se chama Promotoras Legais Populares, que já está há mais de 20 anos aqui na região, e tem também em vários lugares do país, e daí a gente leva essa temática do meio ambiente para dentro desse curso. E no município de Mairinque tem uma militância ambiental também, por conta
da gente fiscalizar a concessionária de saneamento, a questão do lixo, a questão da drenagem, e esse é o nosso interesse. Nós estamos aqui atuando nessa área já faz 23 anos, então é isso. Obrigada. Obrigada, Eudeia. Bom, acho que todo mundo se apresentou. Vou pedir para a Ana colocar aqui de novo. Bom, gente, então aqui algumas dicas para a gente poder aproveitar melhor a nossa oficina. Então, a gente tem um balãozinho de chat, e aí eu vou pedir já de antemão para todo mundo que estiver aqui colocar seu nome aqui no chat, se está representando alguma instituição, para que a gente possa registrar. E ao longo da apresentação também, se surgir alguma dúvida, vocês podem registrar por meio do chat, que quando a gente for fazer os intervalos entre um eixo e outro, a gente vai ler todas as perguntas e comentários que vocês deixarem aqui para a gente. A gente tem também esse ícone de levantar a mão, então na hora que a gente for fazer esses momentos de dúvidas e contribuições, vocês também podem ficar à vontade para utilizar esse ícone para a gente saber que vocês querem se manifestar. A gente tem o ícone aí da câmera, que a gente pede para quem se sentir à vontade manter a câmera ligada, para que a gente possa se ver e ter uma melhor proximidade. E manter o microfone desligado enquanto a gente estiver apresentando e outras pessoas estiverem falando, para que não haja nenhuma interferência. E ficar à vontade para habilitar o microfone quando vocês forem se manifestar aí, fazer perguntas e fazer contribuições. Então, como eu tinha adiantado, essa é a segunda oficina da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Mairinque, voltada para o prognóstico, programas, projetos e ações. Então, a gente elaborou um produto, esse produto foi encaminhado para a prefeitura para análise. Então, hoje aqui a gente vai apresentar uma síntese desse produto com as principais propostas, programas, projetos e ações aí para o serviço de saneamento de Mairinque. A ideia, então, é a gente apresentar essa síntese e, após a apresentação de cada um dos eixos, a gente vai fazer, então, intervalos para que vocês possam tirar dúvidas, fazer comentários e contribuições. Então, a gente pede para que vocês se sintam à vontade nesses momentos de tirar qualquer dúvida que surgir ou contribuir com alguma informação que vocês acham que seja importante a gente incluir nesse prognóstico, porque a gente fala que esse é um momento realmente da gente poder ajustar, o que for necessário ajustar, antes desse produto, junto com os demais, entrarem aí para consulta pública e audiência. Então, é ideal que a gente consiga aí o máximo de informações possível para a gente poder mesmo ajustar esse produto aqui hoje na oficina. Essa oficina ela é mais direcionada aos principais atores sociais aí ligados ao serviço de saneamento básico, embora a gente tenha divulgado para toda a população, Então, é muito importante que vocês estejam aí com a gente hoje e também nas próximas etapas. E mais uma vez, pedir para vocês registrarem aqui no chat a participação de vocês, o nome, a instituição, para a gente poder registrar quem está aqui com a gente hoje. Então, com isso, eu vou passar a palavra agora para a equipe conduzir, e eu desejo uma ótima oficina para todos e que vocês se sintam à vontade aí para poder contribuir. Obrigada, Emily. Bom, eu vou aqui fazer uma apresentação da parte inicial da oficina, como eu mencionei, para falar em qual etapa que a gente está, falar um pouco dos programas institucionais, e depois a equipe segue apresentando aí as características de cada um dos eixos, tá? Bom, como a Emily mencionou, essa é a segunda oficina, para a gente apresentar o prognóstico, o programa de projetos e ações no âmbito da revisão do Plano Municipal de Mairinque. Bom, aqui tem alguns dados gerais da contratação aí. A contratante é o Consórcio de Estudos e Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia do Rio Médio Sorocaba, Sorocaba e MCT, é o CERISO. A contratada, como a gente mencionou aqui, é o Consórcio Cobrap-MIR. A assinatura do contrato se deu em 31 de julho de 2020, a assinatura da OS em 13 de agosto de 2020. O valor global do contrato é cerca de R$ 2.109.000. Bom, além do município de Mairinque, que está destacado em vermelho, a gente tem outros 28 municípios que fazem parte do nosso contrato. Então, só uma contextualização para vocês, e também está em fase final de revisão dos planos, esses outros 28 municípios inseridos na bacia. Bom, aqui eu vou falar da etapa que a gente está, como vocês estão vendo em destaque, a gente está finalizando a etapa de prognósticos, mas antes a gente teve uma primeira etapa de planejamento e processo de revisão. Depois a gente teve um plano de comunicação e mobilização social que foi sendo atualizado ao longo da execução do contrato.
muito em função da pandemia e da experiência que a gente foi tendo com os eventos que foram sendo realizados. Depois a gente teve um diagnóstico técnico participativo, em que a gente teve uma oficina muito parecida com essa, em que a gente apresentou a situação atual do serviço de saneamento, e depois a gente teve a etapa de prognóstico, que ela é dividida em 4 produtos. O primeiro produto já foi validado pelo GEL, que é o Grupo Executivo Local, em que a gente fez o cálculo das demandas pelos 4 serviços de saneamento nos próximos 20 anos. E aí a gente identificou as carências também desses serviços. Depois a gente tem o produto 5, que é o foco principal dessa oficina aqui, em que a gente vai propor as ações que devem ser implementadas para os próximos 20 anos, além de estimar os custos dessas ações. E o produto 6 é um banco de dados com todas as informações referentes ao plano para que vocês possam verificar a implantação dele nos próximos 20 anos. E aí é muito importante, né, que vocês contribuam para essa oficina aqui, porque eventuais ajustes no produto possam ser feitos, para que a gente disponibilize para a população toda, né, a versão preliminar em consulta pública e depois a gente realize uma audiência final, que está prevista para ser realizada aí no final do mês de julho, início de agosto. A Emily vai falar um pouco mais no final da oficina. Bom, aqui eu vou falar brevemente sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico, né? Ele é uma ferramenta de planejamento estratégico para a futura elaboração de projetos, execução de obras, né? E também tem um plano de investimentos para o setor a longo prazo. Para isso, a gente utiliza vários critérios, parâmetros, metas e ações que a gente vai mencionar aqui na apresentação, mas que também estão detalhados no documento que vai ficar disponível no site. E aí, né, como eu falei, o prognóstico ele aborda 4 eixos de saneamento: abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem urbana e manejo das águas fluviais. E aí, vou frisar que é muito importante que vocês confirmem essas informações, se você acha que algum dado precisa ser ajustado, que vocês mencionem aqui para a gente. Bom, e além disso, né, eu vou falar das principais legislações aí que norteiam o plano. Primeiro, a Política Nacional de Saneamento Básico, instituída pela Lei 11.445, e a sua recente atualização 14.026, e também a Política Nacional de Resíduos Sólidos, da Lei 2.305. Lembrando também que, recentemente, né, foi publicado o Programa de Saneamento Brasil Rural, pela FUNASA, que ele dá algumas diretrizes para o saneamento nas áreas rurais. E aí eu reforço, né, que o plano, além de abordar sistemas coletivos, área urbana, ele aborda também a proposição de soluções individuais para as áreas rurais. Bom, antes de começar das ações dos eixos propriamente ditos, né, eu queria falar para vocês que a gente tem um programa de ações institucionais. Eu vou mencionar aqui esse programa de ações de forma geral, mas elas também, né, estão detalhadas aí ao longo do documento. Bom, a gente destaca aqui o desenvolvimento e promoção de atividades de educação sanitária e ambiental, né, que estão ligadas, né, tem uma interface direta aí com o serviço de saneamento. A regularização de novos loteamentos, a gente sabe que essa é uma questão em vários municípios, né, áreas irregulares, mas, no entanto, a gente sabe que a população que vive nessas áreas também precisa receber o serviço. Então, apesar de não ser o foco principal do plano, a gente menciona como uma ação institucional para que sejam promovidos diálogos, né, para que algumas questões sejam revistas e essa população seja atendida. A formação e capacitação em saneamento, né, de profissionais de educação e saúde, a interação dos prestadores de serviço de saneamento básico para preenchimento do IVI, também para atualização do banco de dados que a gente vai fornecer para vocês. Não só a concessionária, mas a prefeitura também e outros eventuais prestadores devem preencher, né, esses bancos de dados para que a gente possa melhorar cada vez mais o planejamento. A instituição, né, a revisão aí da Política Municipal de Saneamento Básico e do Conselho Municipal de Saneamento Básico, a gente dá diretrizes para a revisão periódica do plano e também da implantação do Sistema de Informações Municipais de Saneamento Básico para que vocês verifiquem a assertividade ou como que o plano está sendo implantado nos próximos 20 anos. Bom, essas são as principais ações que eu mencionei. Mas tem outras que vão estar detalhadas. A gente está à disposição para eventuais perguntas, eventuais questionamentos, e se não tiver, a gente passa para o eixo de abastecimento de água. Obrigada. Alguma questão até aqui? Posso fazer uma pergunta? Claro. Sobre o Conselho Municipal, vocês têm informação se a Prefeitura já está fazendo a nomeação? Porque até o momento a gente não tem essa informação.
A gente também não, a gente propõe, né, que o conselho seja reativado, enfim, mas a gente também não tem nenhuma informação mais concreta, não. O pessoal da prefeitura ficou de entrar, mas acabou a energia lá na prefeitura, eles estavam se deslocando para casa. Mas talvez eles possam responder até o final da oficina aqui, como que está esse andamento, viu, ideia? Mas, de toda forma, eu garanto que essa é uma proposta do plano, e a gente detalha isso, né, que é fundamental que o conselho seja reativado, o fundo de saneamento municipal também. Mais alguma questão, gente? Bom, então a gente vai avançar aí para o primeiro eixo aí do saneamento. Bom, pessoal, boa tarde a todos novamente. Vou apresentar agora o prognóstico do sistema de abastecimento de água. Se puder passar, por favor, o slide. Então, os serviços de abastecimento de água no município, eles são prestados pela empresa privada, né, a Saneágua Mairink, a qual atende a sede municipal e outras localidades, né, situadas em áreas de zona ZR1 e ZR2. Contudo, o sistema público coletivo ainda não se encontra em operação para o loteamento Porta do Sol, que atualmente é abastecido por caminhão-pipa ou pela gerência do condomínio. Já para as demais áreas desse mapa, na cor salmão, o atendimento previsto, né, para o plano municipal é através de soluções individuais, uma vez que não há viabilidade técnica e econômica para a implantação de sistemas coletivos, devido à característica de dispersão dos imóveis. Conforme preconizado, né, no Plano Nacional de Saneamento Básico, adotou-se para a elaboração desse plano municipal o mesmo conceito de atendimento, que considera adequado apenas o recebimento de água por rede geral, com ou sem canalização interna, ou poço nascente na propriedade com a presença de canalização interna. As demais formas de abastecimento são consideradas precárias devido ao potencial de agravos à saúde. Diante disso, as metas de cobertura por formas de abastecimento de água adequadas foram definidas com base na Lei 14.026 de 2020 e Plan SAB para a população que é atendida por sistema coletivo e pelo PSBR para a população que recebe água por soluções individuais. Então, o atendimento por formas adequadas, né, para a população que é atendida por sistemas coletivos, ele deve atingir 99% em 2003, sendo que o atual índice é de 99,43% de cobertura. Então, ele está ok, né, atende às metas já de 2033, porém, como a gente prevê ao final do plano 100%, ele tem esse pequeno incremento necessário aí para ocorrer nos últimos anos aí do horizonte de planejamento. Já para a população que utiliza-se de soluções individuais, o atendimento em 2010 por formas adequadas de abastecimento era de 88,34%, devendo esse percentual ser incrementado aí 11,7 pontos percentuais até 2038 para o alcance das metas. Pode passar, por favor. Obrigado. Além das metas, né, de cobertura, foram propostas algumas metas para garantia da qualidade dos serviços prestados. Então, essa mensuração ela será feita a partir de 4 indicadores, né? O primeiro, ele é relacionado com a eficiência de tratamento, que é medido por meio, que é proposto, né, a medição por meio do índice de desconformidade para o parâmetro coliformes totais, no qual é proposto que até 5% das amostras no ano acusem a presença desses micro-organismos, sendo que atualmente, né, conforme dados do SNIS, nenhuma das amostras analisadas apresentou a presença desses micro-organismos. O segundo, ele relaciona-se com a continuidade dos serviços, né, sendo o mesmo indicador proposto pelo Plan SAB, cuja meta para a região sudeste definida é de 21,6% das economias ativas não atingidas por paralisações. Conforme os dados, né, do último SNIS, aqui acho que houve um erro aqui, faltou preencher os dados, mas o índice atual é de 64,6%, né? Então ele está em conformidade também. Além disso, né, a gente tem os dois últimos aí, que é o índice de hidrometação e índice de perdas de água na distribuição, que foram indicadores, né, também propostos pelo Plan SAB, e hoje, né, o atendimento apenas do índice de perdas de água na distribuição,
que é em torno de 28,17%, né? Já o índice de hidrometação, né, a meta é de 100% estipulada, e o índice hoje está um pouquinho abaixo, né, 99,99%. Então é pouca coisa que deve ser incrementada aí para o alcance das metas aí, de qualidade. Então, para a população hoje, que ela encontra-se em déficit, né, para o serviço de abastecimento de água, foram necessárias assumir algumas promessas de como se daria a distribuição das soluções. Seriam coletivas ou individuais ao longo do horizonte de planejamento. Então, devido à característica do município, né, para a população urbana, residente na sede municipal ou isolada, devido a essa característica de densidade populacional, então é previsto aí que 100% do déficit será suprido por soluções coletivas. Já a população que reside em área rural, já 100% do déficit será suprido por soluções individuais. Então, uma das primeiras etapas, né, que foram da etapa de prognóstico, né, foi o cálculo da demanda pelos serviços, né, ao longo do horizonte de planejamento. Então, para isso, foram utilizadas as metas, né, de cobertura, as quais foram apresentadas anteriormente. Foi feita uma projeção populacional até 2041 do município. Essa projeção, ela permitiu que fosse segregado, né, a população em urbana isolada e rural, e com isso a gente consegue mensurar, né, as demandas de cada uma dessas agrupamentos. Então, Posso interromper? Pode. As perguntas a gente faz depois, Rodrigo, agora? Eu vou abrir no final da apresentação. Ah, ótimo. Pode ser? Sim. Obrigado, ideia. Então, projeção populacional. A gente utilizou, né, o consumo médio per capita, né, do ano, o valor mais atual, e esse consumo médio per capita ele foi considerado constante ao longo de todo o horizonte. Além disso, o índice de perdas, né, também foi uma informação mais atual, e como que ele se encontra, né, abaixo da meta, manteve-se também constante ao longo de todo os anos simulados. E por fim, né, utilizou-se as informações do sistema, né, de capacidade de captação de água, tratamento e reservação. Então, com isso, né, a gente chegou nas demandas do sistema, né? A gente tem que, para a área urbana, né, para a área que é atendida, a área da sede municipal, há um saldo, né, de produção de 72,6 litros por segundo para 2041 e de tratamento aí de 0,5 litros por segundo. Então, a princípio, aí não há necessidade de implantação, né, de novas infraestruturas para aumento aí da produção de água. Além disso, né, para a outorga, né, é observado aí um saldo, né, de 72,6 litros por segundo. Também, né, da mesma forma, não é previsto, não é necessário, né, a revisão das outorgas hoje já existentes no município. E por fim, né, é observado aí um saldo também de reservação aí para 2041 de 3.162,8 metros cúbicos. Então, também não há, a priori, não identifica-se necessidade aí de implantação de novas unidades aí de reservação de água. Porém, né, para a mancha, né, urbana isolada do município, a gente tem que há um déficit de produção de 12,2 litros por segundo para 2041 e uma previsão aí de déficit de tratamento de 5 litros por segundo. Além disso, né, é necessário aí um incremento das outorgas aí em 5 litros por segundo. Porém, né, a reservação ela apresenta um saldo aí de 114,3 metros cúbicos. Então, também para essa região não há necessário aí incremento de reservatórios. Para a população que utiliza solução individual, né, é prevista aí um déficit para o município de 5.411 domicílios, né, que são domicílios hoje que fazem uso, né, de soluções inadequadas e que precisarão ser atendidos por soluções adequadas aí individuais, que conforme eu falei, poço ou cisterna na propriedade. Além disso, né, a gente tem que, em 1.379 domicílios, né, também será necessária a implantação de instalações hidrossanitárias. Então, com isso, né, as principais carências observadas no município
é que o sistema atual em área urbana isolada não supre, né, a demanda total projetada para 2041, sendo necessário incrementos na produção de água, e isso envolve o aumento da vazão, né, de captação e tratamento. E também, né, outra situação observada, né, de carência é o déficit que é maior, né, para as áreas rurais com atendimento por soluções individuais. Dessa forma aí, torna-se necessário aí o apoio para a implementação de soluções individuais adequadas para a população que reside em tais locais, onde a implantação de sistemas coletivos não se apresenta como viável. Então, a partir dessas carências identificadas, né, foram propostos alguns os programas e ações a serem implementados aí no município, né? Então, o primeiro é a elaboração de estudos de viabilidade e projetos para a implantação de sistemas, né, de abastecimento de água em áreas hoje que não possuem, né? Nesse sentido, aí só ressalta-se que a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo adota como critério, né, para a implantação de sistemas coletivos, regiões de baixa densidade demográfica, ou seja, inferior a 30 habitantes por hectare, e que apresentem pelo menos, né, 100 domicílios, ou regiões adensadas, né, com densidade superior a 30 habitantes por hectare, porém com pelo menos 80 domicílios. A segunda ação aí é a ampliação do atendimento adequado, né? Conforme foi apresentado, né, um déficit aí hoje no município, né, principalmente para as áreas, né, onde deveriam ser para os sistemas coletivos no condomínio Porta do Sol, e para as áreas rurais, né, que a gente ainda tem uma elevada incidência de soluções inadequadas, né, de abastecimento. Então, tem essa ação aí para ampliação do atendimento adequado. A gente tem a ação, né, da ampliação da capacidade de produção de água, né, que visa o aumento da captação e tratamento, principalmente conforme, né, as demandas, né, calculadas, necessidade de incremento das demandas, né, de água para as áreas urbanas isoladas. Uma vez, né, que os índices de perdas de água no município eles estão abaixo da meta, né, é proposto aí um programa de manutenção desse controle das perdas de água, né, muito no sentido aí das ações que já são desenvolvidas aí pela Saneágua no município. A gente também tem uma ação contínua aí de manutenção dos sistemas coletivos, né, para garantia aí das metas de qualidade de serviços prestados. Também baseada aí muito nas ações já desenvolvidas pela Saneágua. Para a população, né, a gente propôs essa ação, o programa, né, de educação ambiental para o consumo consciente, né. As perdas de água no município elas não são tão elevadas quando comparadas à média do estado de São Paulo e às médias dos demais municípios do Cerizo. Porém, né, considerando um cenário de redução da disponibilidade hídrica, de mudanças climáticas, né, é sempre importante ampliar e aprimorar essas ações aí para consumo, né, consciente da água. E a última ação, ela visa para a população que utiliza de soluções individuais, que é a ação, né, de distribuição de kits para o tratamento de água, além da capacitação técnica, né, desses usuários, que são os responsáveis, né, pela operação desses sistemas, né, que são os próprios responsáveis pelos imóveis rurais, que são os operadores. Então, essa ação de capacitação, né, para a correta operação desses sistemas. E é uma ação também contínua, proposta de ser contínua ao longo de todo o horizonte de planejamento. Então, os investimentos necessários, né, para o município, a gente tem que até 2033 são necessários em medidas estruturais que envolvem ações, né, que envolvem obras, intervenções físicas em infraestrutura de saneamento básico, investimentos da ordem aí de 21,3 bilhões de reais. Entre 2034 e 2041, os investimentos em medidas estruturais serão de quase 14,5 milhões de reais. Já os investimentos em medidas estruturantes, também denominadas não estruturais, eles devem ocorrer, né, na ordem de 814 mil até 2033. Esses investimentos eles são
ações voltadas ao desenvolvimento institucional, à implementação de mecanismos de participação e controle social, a qualificação dos atores envolvidos e também a elaboração de estudos, projetos, né, de sistemas aí de abastecimento de água. E no período posterior, 2034-2041, é previsto aí a necessidade de investimento aí da ordem de R$ 568 mil. Os investimentos, já especificamente os investimentos estruturais, né, é possível separar em 3 grandes linhas, né, grupos. O primeiro, de produção de água, né, no qual são previstos aí, até 2033, investimentos da ordem de R$ 3,7 milhões, dos quais 69% serão destinados a ações de expansão das infraestruturas, né, de produção de água, e 31% para reposição. Essas ações de reposição, elas correspondem a melhorias dos sistemas já instalados ou adequações, cujos investimentos eles não se enquadram em despesas operacionais. Após 2033, né, os investimentos totalizam 1,4 milhões, sendo que 52% será aportado para a reposição das infraestruturas. O segundo grupo, né, e onde observa os maiores investimentos, ele corresponde à redistribuição e ligações. Esses investimentos totalizam até 2033, né, um montante aí de 16,1 milhões de reais, dos quais 5,6 milhões são destinados à expansão da infraestrutura e 10,5 milhões à reposição. Após 2033, o investimento total reduz para 12 milhões, sendo observado aí que serão aportados 48% em ações de expansão e 58% e 42%, né, em ações de expansão e 58% em ações de reposição. E para sanar o déficit de reservação, né, observado e para os investimentos, né, para a área de reservação, uma vez que não foi observado o déficit, né, são previstas apenas ações de reposição das infraestruturas já instaladas, né. Então, são contabilizados a necessidade de investimentos de 1,5 milhões até 2033 e de pouco mais de 1 milhão até no período posterior. Para a população, né, que utiliza-se que será atendida por soluções individuais, né, é previsto no município de Mairinque, né, a necessidade de investimentos aí em torno de 2,5 milhões de reais, dos quais aí 67%, né, que é 1,6 milhões, deverão ser aplicados em 2033. Essas áreas rurais hoje, elas não são atendidas, né, pela Saneágua, e a titularidade ela permanece aí com a administração pública municipal. Então, esse foi o prognóstico, né, do serviço de abastecimento de água. Eu abro agora para que todos possam tirar suas dúvidas, fazer comentários ou contribuir aí com a construção do plano. Oi, no Teams eu não sei onde está a mãozinha, queria me inscrever. Pode ficar à vontade, ideia. Na verdade, estamos em tão poucos, né? E olha que foi feita a divulgação, né? Bom, eu acompanhei e a apresentação, eu não vi ainda o documento. O documento lá vai estar todo com as planilhas, as projeções de população e tudo mais, correto? Mas eu queria fazer aqui algumas pontuações, né? Primeiro, queria saber se vocês, em algum momento, mencionam lá a questão da tarifa, né? Se lá, nesse plano, está a atual área de concessão da Saneágua, porque a população tem uma dificuldade muito grande, desde o documento do contrato, que a área de concessão é um anexo, até hoje, de saber exatamente onde é essa área de concessão, né? E como a gente sabe que os municípios eles têm uma dinâmica que nunca anda junto com os projetos, fica uma faixa de loteamentos e de expansão urbana que vai além da área de concessão, que daí fica como se fosse um vácuo. Ninguém atende porque fala não estava na área de concessão. E a população dali não vai poder ficar esperando 10 anos, 8 anos, quando esses
esses contratos são revistos, né? E daí fica muito fácil para as concessionárias, ou para a própria titular, no caso a prefeitura, ficar falando, ó, vocês não estão na área de concessão, não estão na área de concessão. Então é muito complicado. E uma coisa que eu acho que é importante num plano municipal de saneamento, eu lembro que no anterior, né, naquele outro que foi feito anos atrás, a gente falava muito da população que ainda está sem água dentro da área urbana, né? Porque nós temos hoje, eu vou falar do número que eu não tenho como comprovar, mas é do que a gente conversa e visita e sabe, e luta para que a água chegue nesses lugares, né? Hoje nós temos o bairro do Oriental, que está exatamente ao lado da captação fiscal, o Pouso Alegre, o Campo Verde e o Parque das Rosas, e que somam aí milhares de pessoas, e o Pantojo também, que estão sem água, sendo que a produção de água daria conta de atender essa população, né? Nunca a Saneago disse que é falta de água, e sim de estar dentro da área de concessão ou estar dentro do projeto de concessão. E eles continuam sem água. Então, nós temos um atendimento muito precário com caminhão-pipa da prefeitura que atende essa população de uma água de muito pouca qualidade. Eles, nesses meses agora secos, de julho e agosto, eles vão ficar praticamente sem água. Então, são esses bairros que eu mencionei. Eu acho importante mencionar esses bairros que no ano de 2023 ainda seguem sem água, porque tinha que ter um prazo mesmo, uma meta bem curta para atendimento dessa população, né? Eu acho que seria já como, eu penso que acho que já é o segundo plano municipal de saneamento, que a gente tivesse uma meta bem curta para atendimento, mesmo porque alguns desses moradores desses bairros que eu citei, eles estão assim a menos de 1 quilômetro da rede, a menos de 1 quilômetro de uma rede existente. Então, não justifica eles ficarem sem água, né? A outra questão que eu acho que, eu não sei se o Rodrigo pode dizer, que porcentagem de perdas estamos hoje do sistema atual. Eu acho importante dizer isso, porque, no meu entendimento, já estamos no ano de 2023 e há alguns anos a gente já tinha que estar com 25%. E não é esse o número que a Saneago divulga. Porque no contrato 79, que foi o contrato da Saneago, falava que em algum ano, eu não lembro qual ano, já estaríamos em 25%. É importante isso, porque diminuindo a perda, a gente vai ter mais água para poder distribuir para essa população de loteamentos consolidados, loteamentos que já existem, muitos deles já pagando IPTU e sem a rede de água. A outra questão são os mananciais. Nós dependemos muito do manancial do fiscal. O manancial do fiscal, ele atende, sei lá, entre 70% e 80% da população atendida com rede de água, da sede, e ele está eutrofizado. Já foi feito lá atrás, há uns 10 anos, um processo de retirada da vegetação para melhorar a qualidade. Agora ela voltou de novo, essa eutrofização, porque a cidade está crescendo em direção a esse manancial. Então, o afluente da represa do reservatório de Tupararanga, que abastece esse reservatório superficial, ele corta áreas muito loteadas, e corta também ele nasce quase num distrito industrial nosso, que tem 2, 3 empresas, e ele segue cortando plantações urbanas, inclusive essas plantações agrícolas, que se utilizam desse afluente. E a gente precisa proteger esse fiscal, porque se ele atende entre 70 e 80, ele é muito importante. O outro manancial, ele está na área urbana, bem junto à sede, quase no centro da cidade, que é o Carvalhal. Ele atende uma quantidade
em porcentagem ele é pequeno, só que ninguém nunca falou se nós um dia poderemos ficar sem ele. Tem terras ao redor dele que, pelo plano diretor, podem ser loteadas. E a nossa preocupação é que os loteamentos estão cada vez com lotes menores, mais adensados. Essa é a realidade do fiscal também. Já se tentaram, em algumas oportunidades, diminuir o tamanho dos lotes dessa área que está ao lado dos reservatórios. Bom, ambos são problemáticos. Só se juntam a ele uma quantidade de poços artesianos, mas pela questão climática, das emergências climáticas e tudo, os estudiosos estão falando, se vai faltar água em cima e vai faltar água embaixo. A nossa condição subterrânea não é boa. Então, não é porque a gente tem aí 17, 18 poços artesianos que a gente vai ficar numa situação boa, mesmo que os reservatórios fiquem em condições ruins. Os estudos apontam exatamente o contrário. Nós vamos ter problema nas nossas águas subterrâneas. E, como nós temos um problema muito localizado no fiscal, esse manancial fiscal que é o mais importante, porque ele está numa área que, ao redor dele, 80% é da Companhia Brasileira de Alumínio, e ela pega essas áreas e dá incomodato para as empresas fazerem monoculturas. Atualmente, nós estamos no 8º ano de uma monocultura de eucalipto, utilizando agrotóxicos, incluindo o glifosato. E como a gente não consegue ter acesso às análises que são feitas no fiscal, completas, mostrando a quantidade desses agrotóxicos, a nossa preocupação só aumenta, porque anos atrás, antes da plantação de eucalipto, nem aparecia algumas quantidades. Agora, essas quantidades têm aparecido. Então, eu penso que uma coisa importante da gente colocar dentro do Plano Municipal de Saneamento é o monitoramento da quantidade de agrotóxicos dos mananciais superficiais, porque a Suzano Celulose vai cortar o eucalipto esse ano, mas será que ela vai plantar de novo? E eles começaram a plantar também bambu, para servir de combustível para a Companhia Brasileira de Alumínio. Também no relatório do plano de manejo dessa plantação de bambu, da mesma forma aparecem os mesmos agrotóxicos que são utilizados durante o período da plantação e até a colheita. E a gente não tem como monitorar isso. A gente sabe que a qualidade do manancial diminuiu, mas a gente não tem acesso a essas análises, que são feitas 2 vezes por ano, essas completas. Então, no plano de saneamento, seria muito importante colocar isso, que tem que ser divulgado na imprensa local, porque não adianta nada vir na conta de água, bem pequenininha, a gente não consegue ler. Tem que ser divulgado na imprensa, 1 vez por ano, resultado dessas análises. E, por último mesmo, colocar... o Rodrigo colocou um mapa lá no início, se ele pudesse colocar de novo, que falava de Dona Catarina, Porta do Sol, porque Dona Catarina é um lugar que a gente precisa ter muita atenção no plano de saneamento. Por conta do outlet Catarina, do aeroporto, aquela vila cresceu muito, e ela não tem tratamento de água. Ela não tem tratamento de esgoto, ela só tem a rede de água na vila, né? E a gente sabe que no bairro Cristal foi instalado um presídio há uns 10 anos, e lá não é nem a Saneaco, mas a Sabesp, colocou uma rede, e os moradores daquela área pedem sempre que essa rede seja ampliada, não só para atender o presídio, mas para atender os bairros. E nós tivemos um crescimento vertiginoso nesses últimos 10 anos ao redor do presídio, que foi instalado lá onde está Salmão, mais que a gente sabe. Bom, e também lá nesse local onde tem o presídio e tudo mais, a gente tem uma coisa muito importante que é o Ribeirão Pirangibu, que ele nasce em alumínio, Mairink,
corta o município de Mairinque, segue como divisa de Mairinque Alumínio, depois como Alumínio Sorocaba, e ele é um manancial de água que se utiliza tanto o município de Itu quanto o município de Sorocaba. E ele precisa estar no plano de saneamento como uma coisa super importante, porque no futuro, se a gente tiver problema de captação, problema de quantidade de água para esses bairros isolados, será o Pirajibu que vai nos ajudar. Da mesma forma como hoje ele já ajuda Itu e Sorocaba. Tá? Obrigada. Ideia, a gente te agradece aí pelas contribuições. Eu vou começar respondendo aqui, qualquer coisa o Rodrigo me complementa aqui também, a gente vai revezando. Como você foi falando muita coisa, pode ser que eu esqueça de alguma coisa, aí você me cobra aqui, tá? Se eu esquecer algum ponto aqui, eu fui anotando aqui, mas talvez a gente esqueça de algumas questões. Bom, em relação à área de abrangência, né, a área de concessão, sim, a gente pontuou o que é a área de concessão, né, da concessionária, da prestadora de serviço, o que não é a área da prestadora de serviço. Mas o plano, ele abrange todas as áreas, né, do município. Então, o que não é a área do prestador, né, no contrato agora, pode vir a ser, a gente identifica qual que é essa carência, quanto que precisa ser investido, e como não está no contrato, é de responsabilidade da prefeitura. Então, a prefeitura teria, né, que tomar as providências aí, ou para fazer um novo contrato, um aditivo de contrato, enfim, a gente perpassa por todas essas questões. A gente menciona também sobre a tarifa, né, sobre a fiscalização, né, da agência reguladora, e aí só lembrando, né, que para os próximos 20 anos a gente foi fazendo essa projeção populacional, todos esses dados estão nos produtos, né, que estão disponíveis até o momento, falta só esse último produto, que depois dessa oficina a gente vai ajustar e também já vai deixar disponível para todo mundo, né, verificar em consulta pública, para apontar o que acha que precisa de ajuste. Você mencionou aí várias comunidades, e eu acho realmente importante, né, depois se você puder dar uma olhada do documento detalhado, dá uma olhada, olha, faltou essa comunidade, ou essa comunidade pode ter uma prioridade maior, enfim, a gente tentou colocar algumas questões nesse sentido, mas vocês que são daí, eu acho que é melhor para nos orientar nesse sentido, ou se está faltando alguma comunidade, a gente conta com essa contribuição de vocês, mas a gente já apontou quais são as carências dessas comunidades, também propôs quais seriam as soluções, né, que seriam ideais, ou soluções individuais, ou soluções coletivas, e fez uma estimativa de custos considerando o horizonte do plano. Em relação a essas questões, né, críticas aí de mananciais, enfim, a gente tem uma parte do plano que a gente trata de ações de emergências e contingências. E a gente menciona que quando tem, né, alguma questão nesse sentido, quais são os procedimentos a serem tomados, né, para tentar sanar, para mitigar essas questões, né, quando elas acontecem. Além disso, a gente dá algumas diretrizes aí que não precisa esperar a questão acontecer, né? A gente já vai propondo que tem secas, enfim, tem inundações, tem várias questões aí. A gente dá algumas diretrizes aí, eu já vou entrar na questão dos mananciais, do programa de segurança da água, né? Que a gente tem que verificar que a água, né, vai ser produzida com uma qualidade maior, quanto melhor a qualidade da água que é produzida, menos se gasta no tratamento, enfim. É toda uma questão de melhoria aí desde o começo da distribuição em relação aos mananciais. A gente propõe, né, que sejam fiscalizados os mananciais, né, seja áreas de recarga de nascente, só que aí a gente propõe no âmbito do escopo do plano de saneamento. Se a gente tem uma interface aí com o plano de recursos hídricos, os outros planos ambientais, mas a gente também não pode avançar muito em outras áreas que fogem um pouco do saneamento, mas a gente acaba pontuando até onde a gente consegue nesse sentido. Em relação às análises, aí eu queria até entender melhor quais são essas análises de agrotóxicos, enfim, que são feitas. A gente não consegue obrigar que elas sejam feitas ou obrigar no plano de saneamento que elas sejam disponibilizadas, mas a gente pode recomendar, falar que elas estão sendo feitas, enfim, para que tenha uma política, né, ou aí a prefeitura, né, que vai ter que criar essa obrigação. O que a gente cita são os parâmetros que são monitorados, né, tanto nos efluentes, quanto na qualidade da água, porque está previsto nas legislações, aí a gente cita quais devem ser monitorados e a frequência, verifica se a concessionária está monitorando ou não, porque eles são exigidos em lei, mas a gente não consegue propor a criação dessa lei no âmbito do plano de saneamento. Podemos recomendar para que a prefeitura, né, eventualmente possa exigir da concessionária, enfim, alguma coisa nesse sentido. Bom, aí em relação à projeção populacional, né, como eu mencionei, a gente fez a projeção populacional para os próximos 20 anos, tanto da área urbana quanto da área rural. Essa projeção já está disponível no documento 4, no produto 4, lá no site.
E aí, né, terminando essa oficina aqui, a gente pede um prazo de alguns dias para a gente fazer eventuais ajustes e já disponibilizar esse documento também para consulta pública. E a Emily também vai passar para você quando tiver essa data aí da consulta certinho, para que você possa nos ajudar a divulgar essa consulta, porque essa oficina, o público realmente, ela é aberta para todo mundo, mas o grupo-alvo, né, o objetivo e o público-alvo é o grupo executivo local, para eventualmente fazer alguns ajustes. Agora, a audiência pública, é muito importante que toda a população participe da consulta pública, a gente conta muito com a sua participação aí para nos ajudar a divulgar a próxima etapa aí de audiência final. Acho que seria isso, assim, mas se tiver alguma coisa que eu esqueci, você pode me lembrar. Só complementando então a Raíssa, a ideia que você falou, né, as perdas hoje de água no município, elas estão em 28,17%, né? É um valor pouco abaixo aí da meta estipulada pelo Plan SAB para a região sudeste de 29%. Nós, no Planos, né, consideramos essa meta para 2033 do Plan SAB, porém a meta final de plano, né, no horizonte é de 25% para a redução, para as perdas. Outra coisa que você comentou a respeito da tarifa, né? Aqui a gente está apresentando a parte toda financeira, né, mais resumida, mas no produto 5, né, será possível consultar toda essa análise técnica econômica que foi feita para o município da prestação de serviços coletivos. Então, lá detalha a respeito da tarifa e se hoje é sustentável ou não o município, tá? Acho que os demais itens a Raíssa foi respondendo aqui. O que eu anotei não tem mais nada. Em qual site a gente já pode ver o que está disponível? Eu até coloquei aqui no chat, eu não sei se você está conseguindo ter acesso. Eu coloquei o link aqui no chat, e é esse site pmsbcerizo.com.br, e aí dentro da aba municípios, se clicar em Mairica, você já consegue acessar o diagnóstico que a gente fez a primeira oficina, né, que você até participou com a gente, e os demais produtos que já estão disponíveis também. Tá, obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, gente? Dúvida? Não sei se o Arthur, né, da Saneago, quer pontuar alguma coisa. Não, por enquanto, sem perguntas. Arthur, assim, você não tem pergunta, tá tudo certo. Então, assim, depois a gente mandou para vocês, né, um documento, se precisar a gente manda de novo, mas só confirmar com vocês se as informações que a gente passou aqui dos dados atuais estão ok para a gente seguir para a próxima fase, ou se tem algum ajuste que vocês acham que são necessários. Então, perfeito. Os dados que encontram no SNIS, né, que a gente reportou, pelo que eu observei que está correto. Estão corretos, não. né? Tá, então tá jóia. Obrigada. Bom, mais alguém, gente? Então, a gente vai aí avançar para o próximo eixo. Então, deixa eu só ver se... Tá. Tô dando continuidade, né? O serviço de esgotamento, prognóstico de serviço de esgotamento sanitário. Então, no município, né, os serviços eles são prestados pela Saneágua Mairink, né? A qual atende hoje atualmente apenas a sede urbana, né, por sistema coletivo de abastecimento, de esgotamento sanitário. Então, para a elaboração do prognóstico, né, considerou a manutenção do atendimento nessa região, que está marcada em verde, além da expansão, né, dos serviços para a área urbana isolada, né, localizada aí na região norte do município, onde são observados aí a presença de sistemas coletivos de abastecimento de água. Já para as demais áreas, né, que são essas áreas na cor salmão, o atendimento ele será realizado por soluções individuais, que correspondem, né, na verdade, por soluções individuais. Vai passar, por favor. Então, para o eixo de esgotamento sanitário, né, considera-se o atendimento adequado as formas de esgotamento que contemplam a coleta seguida de tratamento para sistemas coletivos ou uso de fossas sépticas para sistemas individuais.
Diante disso, né, as metas de cobertura foram definidas de forma similar ao eixo de abastecimento de água. Então, o atendimento por formas adequadas, né, para a população urbana deve-se atingir 90% até 2033, sendo que o atual índice é de 79,19%. Então, há uma necessidade aí de incremento aí de 10,8 pontos percentuais. Já para a população que é abastecida, né, que utiliza-se de formas de esgotamento por soluções individuais, o atendimento, né, conforme dados do censo, em 2010, era de 36,5%, devendo aí ser incrementado em 58,5 pontos percentuais para o alcance das metas estipuladas aí pelo PSBR para 2038, que é de 95%. Então, para a população que hoje encontra-se em déficit, né, foi necessário também, da mesma forma que foi apresentado para a água, assumir algumas premissas de como se daria a distribuição das soluções para poderem ser realizados cálculos da demanda e de investimentos. Então, para a população urbana, né, residente na sede municipal ou em áreas isoladas, 100% do déficit será suprido por soluções individuais. Para a população rural, né, as áreas rurais, haverá um compartilhamento de soluções coletivas individuais, sendo que o incremento das soluções coletivas será maior, onde existe um nível maior de atendimento por rede de abastecimento de água, né? Dessa forma, né, entende-se que quanto maior a viabilidade, né, quanto maior a presença de rede hoje, maior se tornará viável, né, mais se tornará viável a implantação de sistemas coletivos. Então, dando sequência, né, foi feito o cálculo da demanda pelo serviço de esgotamento sanitário do município, né, então para isso foram utilizadas as metas, né, apresentadas anteriormente, a mesma projeção populacional utilizada para o eixo de abastecimento de água. Para o eixo de esgotamento sanitário, utilizou-se um valor que é a vazão média de esgoto produzida. Essa vazão, ela corresponde à vazão de água que é efetivamente consumida, calculada a partir da estimativa populacional, multiplicada pelo consumo de água per capita e um coeficiente de retorno. Além disso, também utilizou-se uma vazão de filtração, que considera uma taxa média de filtração para toda a extensão da rede coletora. E, por fim, né, as informações do sistema, né, como extensão da rede, capacidade de volume de coleta de volume de esgoto e também capacidade de tratamento aí na ET do município. Então, para a área urbana, a gente tem um déficit para 2041 na coleta de esgoto de 19,2 litros por segundo. Já para o tratamento, né, é observado um saldo aí de 59,9 litros por segundo, uma vez aí que a capacidade nominal de tratamento ela é atualmente de 132,48 litros por segundo e ela também está passando aí por ampliação, né, essa unidade. Para o atendimento adequado, né, em 2041, ainda será necessário a extensão da rede em 39 quilômetros, né. Já para as áreas rurais, a gente tem que essas áreas rurais, elas são áreas hoje que estão no entorno, né, das áreas que são atendidas pela Saneágua. A demanda, né, projetada aí por sistemas coletivos, por rede, né, por rede coletora, é de 0,14 litros por segundo, e a de tratamento de 0,78 litros por segundo. Também é necessária a ampliação em 140 metros da extensão da rede. Já o déficit, né, para a população que será atendida por soluções individuais é de 9.180 domicílios em 2041. Então, esse foi o calculado. Então, a partir, né, dos dados observados, né, na fase de diagnóstico, bem como dos estudos de demanda desenvolvidos no município, foi possível identificar as principais carências, né? Então, com destaque para a ausência de sistema coletivo na área urbana isolada no município, né? A gente tem que as redes coletoras de esgoto, elas são insuficientes ou ausentes em áreas com adensamento populacional que permite, né, a viabilidade técnica financeira de sistemas em tais locais. Além disso, né, no município, a ET opera com uma vazão aí de 132,48 litros por segundo. E existem obras, né, que
já estão sendo executadas obras, né, para ampliação dessa capacidade de 175,14 litros por segundo, que é um valor aí bem acima aí do que foi previsto de demanda necessária aí conforme o crescimento populacional do município, né. E por fim, né, a gente tem uma elevada ocorrência aí de fossas rudimentares para a população rural isolada, que são consideradas soluções inadequadas de esgotamento sanitário. Então, estima-se aí que 59,1% aí desses domicílios rurais utilizam-se essa forma de esgotamento. Então, baseada nessas carências, né, foram propostas as ações e programas a serem implementados ao longo do plano, né. Então, o primeiro é a elaboração de estudos de viabilidade e projetos para a implantação de sistemas coletivos de esgotamento sanitário. Essa ação, né, visa suprir a carência observada, né, em áreas que possuem viabilidade técnica e econômica, em decorrência do nível de aglomeração populacional. Então, tais projetos eles devem verificar o número de moradores e domicílios na área de abrangência, aferir o número de ligações necessárias, a taxa de substituição das ligações, extensão da rede, bem como o padrão aí de ocupação predominante. Essa ação ela é proposta que seja implementada logo nos primeiros anos do plano. A segunda ação visa a ampliação das redes coletoras de esgoto, a serem executadas no curto prazo para remediar o déficit identificado aí para a coleta, né, de esgoto. Após os estudos de viabilidade, né, e projetos descritos na primeira ação, a gente tem essa ação, essa terceira ação, que é de implantação desses sistemas, né, que forem onde observa-se viabilidade. E por fim, para as áreas rurais dispersas, a gente tem o programa de implantação de soluções individuais de esgotamento sanitário, né, que visa aí que visa, né, atender essa população, né, onde hoje é inviável a implantação de sistemas coletivos, né, e essa é uma ação também para ocorrer aí no curto prazo. O conjunto dessas 4 ações irá propiciar a ampliação do atendimento adequado, né, pelos serviços de esgotamento sanitário no município. Já para garantir a prestação adequada dos serviços, né, são propostas outras ações, né, as quais eu vou descrever agora. Então, a primeira é uma ação contínua, né, de manutenção dos sistemas coletivos, já nos moldes das ações já executadas pela Saneágua, né. A gente também tem que, para o perfeito funcionamento do sistema de esgotamento sanitário, são necessárias ações de identificação e correção de ligações clandestinas na rede coletora de esgoto e de drenagem pluvial. Então, para isso, a gente deve implementar um programa contínuo de fiscalização em conjunto com as ações de conscientização acerca da importância de eliminar as ligações irregulares. Para os novos sistemas, né, de tratamento que vão ser implementados, é importante que esses possuem licença ambiental junto ao órgão competente. Então, a gente tem esse programa de licenciamento ambiental, né, e monitoramento de sistemas para garantir aí do adequado monitoramento dos efluentes e do corpo receptor, englobando, né, no mínimo, né, os parâmetros e frequências definidos, né, pela legislação ou pelo próprio licenciamento aí do empreendimento. A gente tem a ação da implementação das melhorias ambientais no sistema de tratamento de esgoto, que visa a implementação de sistemas de reaproveitamento de subprodutos e reuso de efluentes a partir de estudos a serem elaborados aí pelo prestador. E a gente também tem a ação aí de aferição da eficiência do tratamento, né? Esse programa aí foi proposto uma vez que foram disponibilizados, né, pela Saneágua os dados da medição de DBO no corpo receptor, onde ficou evidenciado aí que o corpo da água recebe uma concentração acima do limite estabelecido pela CONAMA. Tal ponto foi considerado, né, na fase de projeto básico da ET, pois embora no ponto de lançamento não haja diluição suficiente, haverá significativos ganhos ambientais com a implantação da ET Vitória. E também após quase 14 quilômetros, né, a jusante do ponto de lançamento, ocorre significativo aumento da vazão do Ribeirão Varjão, então permitindo aí já o pleno atendimento aos padrões de qualidade. Então, dessa forma, aí, faz necessário um monitoramento da eficiência de tratamento na ET Vitória para verificação do atendimento aos padrões estabelecidos aí pela legislação vigente.
E a última ação, né, é um programa aí voltado para a população que utiliza de soluções individuais de conscientização, né, e capacitação, né, para prevenção e da contaminação ambiental e transmissão de doenças, né. Então, os investimentos necessários para o eixo de esgotamento sanitário, a gente tem que até 2033 são previstos aí em torno de 16,1 milhões de reais em ações estruturais e no período posterior algo em torno de 12,1 milhões de reais. Já em ações estruturantes, né, até 2033 deverá ser aportado aí de 727 mil reais e no período posterior 627 mil reais. Os investimentos em tratamento de esgoto, eles totalizam até 2033 o montante aí de 3,3 milhões de reais, sendo que 2,7 milhões correspondem a investimentos necessários em ações de reposição. Após 2033, né, são previstos investimentos estruturais para tratamento de esgoto de 2,1 milhões de reais, sendo que 85% desse valor aí correspondem às ações de reposição, né? Já os maiores investimentos, eles são requeridos para a rede coletora e ligações, né? A gente tem que até 2033 deverão ser aportados aí 12,8 milhões de reais, sendo 6,7 milhões para expansão e 6,1 milhões para a reposição das estruturas já instaladas. Após 2033, os investimentos estruturais, eles caem para 10 milhões, sendo projetados aí o aporte aí em torno de 59% em ações de expansão da rede coletora de ligações. E para o município de Mairink, né, estima-se que para todo o horizonte de planejamento do plano, sejam necessários aí investimentos em torno de 4,4 milhões em implementação de soluções individuais de esgotamento sanitário para remediar o déficit observado, né, sendo que 63% desse valor deverá ser aportado aí até 2033. Esse foi o prognóstico, né, do serviço de esgotamento sanitário. Eu abro agora para que todos possam fazer sua contribuição também e tirar suas dúvidas. Ideia. Eu peço que seja colocado nesse prognóstico do esgotamento o fato da gente ter o loteamento consolidado Monjolinho e Nova Granada ainda sem rede de esgoto. Eles estão na área urbana da sede e sem rede. Eu acho que isso tem que ser uma prioridade, porque impacta muito corpos de água que estão lá abaixo desse loteamento e que recebem há anos esse esgoto in natura, né? Bom, então é a rede de esgoto dos bairros Monjolinho e Nova Granada. A Vila de Dona Catarina, naquele mapa, ela tem que estar colocado com a importância da área urbana que ela tem, né? Que ela é, porque moram mais de 4 mil pessoas naquela vila, que está no quilômetro 69 da Castelo Branco. E eles têm rede de água, mas não têm rede de esgoto. Então, tem que ser colocado rede de esgoto, porque é maior do que umas pequenas cidades do estado de São Paulo, né? Então, é urgente. Essas duas regiões que são áreas urbanas e que estão sem rede de esgoto, né? A outra questão, que eu não sei colocar, mas quero aqui compartilhar com vocês, a concepção do tratamento de água no município de Mairink, ela foi durante muitos anos discutida de uma forma que era possível fazer chegar no córrego Varjão esse esgoto por gravidade e tal. Então, só que o sistema adotado, que trata uma parte só do esgoto hoje, ele é através das elevatórias. E nós sabemos que isso, no curto prazo, já vai se refletir na tarifa, porque tem elevatória por tudo quanto é lugar do município. E isso vai afetar a conta.
Então, eu penso que poderia até ser uma contribuição de que essas novas elevatórias a serem implantadas e as que já existem tivessem um equipamento para captar energia solar, né? Porque já é uma construção, né? Uma edificação que fica ali só para esse fim. E poderia ter a captação de energia solar para poder se compor e não afetar tanto na conta de água e esgoto da população, porque isso vai acontecer, e vão ser feitas muitas mais. Então, é uma possibilidade, eu acho que já poderia ficar como uma contribuição da sociedade civil, que eles fizessem as novas com essa captação de energia solar e fosse colocando num prazo captação solar nas outras que eles já instalaram, né? É isso. Agora, a questão tem que ficar muito claro que no ano de 2023 eles tinham que estar tratando muito mais do que eles estão tratando. Eles teriam até que estar evitando a poluição que é a água de mais de 10 mil moradores de Mairinque que vão para o Ribeirão Marmeleiro e que entram dentro do município de São Roque e vão poluindo lá todo esse Ribeirão Marmeleiro que depois vai contribuir com o Ribeirão Guaçu. E essas águas de Mairinque que estão sendo contaminadas, o esgoto desses mais de 10 mil habitantes, ela é captada lá na frente pelo município de Itu, no Ribeirão Mombaça. Então, como que a gente pode não estabelecer um prazo curto para evitar a contaminação de uma água que está sendo fundamental para um outro município? Então, eu acho que o plano de saneamento, a essas alturas, ele tem que ser mais contundente. Ele tem que colocar como meta de curto prazo evitar isso. Já tem tecnologia, já tem condições, a gente acha que no próximo ano, recurso para saneamento através do governo federal vai ser mais fácil as concessionárias obterem. Hoje mesmo saiu uma medida, né, sobre essa questão de captação de recursos para saneamento. Então, eu penso que a gente tem que colocar no plano de saneamento como curto prazo para fazer isso, porque senão nós vamos afetar outros municípios, né? Já estamos afetando o nosso e vamos afetar o dos outros também, né? Tá bom, é isso, gente. Eu agradeço pelas contribuições, elas estão bem de acordo com todos os apontamentos que nós apresentamos aqui hoje, né? Todos aqueles programas que visam a implementação da cobertura, né, por sistemas coletivos e individuais, eles são ações de curto prazo a serem desenvolvidas no município, né? A gente prevê, né, a implantação de sistemas coletivos, né, para todas as áreas urbanas isoladas, então onde se inclui a região de Catarina, né? É claro que tem uma ação que prevê a elaboração de estudos, né, que anteriormente a implantação desses sistemas, né, para verificar realmente como se dará a implantação desses sistemas coletivos, né, mas isso está bem condicionado no plano, né, a necessidade da implantação desses sistemas coletivos nessa região aí que você apontou de Catarina. A gente também, você comentou, né, sobre esse déficit para algumas regiões da área urbana, né, do município, né, de Monjolim e Nova Granada, né, isso também está bem de acordo aí com o estudo de demanda elaborado, né, onde a gente tem esse déficit aí na coleta, necessidade de incremento, né, então, e a questão que você comentou também da implantação, né, de sistemas fotovoltaicos para geração de energia, né, nas elevatórias, né, a gente pode estar fazendo essa recomendação junto aos programas. Então, agradeço a contribuição. Mais alguma pergunta, gente? Contribuição? Arthur, né? Fernando, se quiserem comentar algum ponto que foi apresentado. Queria comentar, né, a respeito do que a ideia falou, né, a respeito. A gente implantou o sistema aqui, a primeira fase, né, que a gente chama aqui do sistema de esgotamento sanitário, incluindo a ET Vitória, né, e
a gente está já realizando estudos para fazer as fases posteriores, né? A fase 2 e 3 estamos finalizando, que contempla uma parte grande aqui da sede, incluído também a fase 3 lá na região do Granada, Monjolinho, né? Para trazer lá o esgotamento até a nossa ET. E gostaria de informar também, né, a respeito de Dona Caterina e Moreiras, a gente também está com os estudos avançados aí para implantação, né, nesses bairros também. Obrigada, Arthur. Algum comentário, gente? Pergunta? Bom, então a gente vai avançar então para o próximo eixo. Obrigada, Emily. Então, agora, pessoal, vou apresentar o prognóstico do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Então, como apresentado, né, para os outros eixos também, o eixo de resíduos leva em consideração as metas definidas pelo Plano Nacional de Saneamento Básico, né, para as metas de atendimento urbano, sendo definido que a porcentagem de domicílios urbanos atendidos com a coleta direta de resíduos sólidos até 2033 seja de 100%, sendo que o dado informado pelo município, né, é de que atualmente 100% da área urbana é atendida com a coleta direta de resíduos, que seria a coleta porta a porta, né, onde o caminhão passa na porta das casas recolhendo os resíduos. E para atendimento da área rural, levado em consideração é o Programa de Saneamento Brasil Rural, que determina que a porcentagem de domicílios rurais atendidos por coleta direta e indireta de resíduos sólidos até 2038 seja de 85%, sendo que atualmente esse dado, né, do município é de 77,2%, né, tendo um acréscimo aí de 7,8 pontos percentuais para que se atinja a meta. Então, foi levado em consideração, né, as premissas para a distribuição das soluções. Então, de acordo com o aumento populacional ao longo dos anos, né, com a projeção populacional, o déficit da área urbana deve ser suprido com coleta direta. Então, os novos domicílios né, que crescerem na área urbana deverão ser atendidos com essa coleta. Já para o rural isolado, né, vai ser determinado que onde tiver maior, se o atendimento por coleta direta for maior que 80%, então vai ter um maior crescimento, o déficit será suprido com uma maior porcentagem de coleta direta e o resto com coleta direta. Caso seja menor do que 80%, né, vai ter um maior crescimento da coleta indireta devido à viabilidade técnica. Então, foi para o cálculo da demanda, né, e avaliação da capacidade atual e futura do município, foram levadas em consideração as metas de atendimento, como as apresentadas anteriormente, né, a projeção populacional até 2041, que foi feita especificamente para esse plano, os equipamentos de coleta existentes no município atualmente, né, com suas respectivas capacidades, a frequência de coleta, em quais turnos, né, que o caminhão faz a coleta na rua, noturno, quantas vezes que ele vai fazer a coleta no município, e a geração per capita de resíduos sólidos urbanos, que foi definida de acordo com dados informados pela prefeitura no SNIS, a geração per capita de resíduos de serviço de saúde, também com dados informados pelo SNIS, e a geração per capita de resíduos de construção através da média estimada, né, no plano de resíduos sólidos do município. Já para o cálculo dos recicláveis, a gente levou em consideração alguns fatores que a gente acha de suma importância para haver expansão da coleta seletiva, né? Então, um maior reaproveitamento dos resíduos. Então, de acordo com a composição gravimétrica, né, realizada pelo Plano Regional de Resíduos Sólidos, chegou-se que dos resíduos domiciliares, 32% dos resíduos são recicláveis. Então, aí até final de plano, está previsto um aumento de 10%, de reaproveitamento de 10% desses 32% de recicláveis.
Por quê, né? No caso, o município de Mairinque já para no primeiro fator aqui que a gente acha que é essencial, né? Para a implementação e expansão da coleta seletiva, que é, no caso, a associação ou cooperativa de catadores. Então, a ausência, né, da associação que determinou que o crescimento será de 10%. Então, a gente tem aqui, com o cálculo da demanda, né, chegou-se que a geração de resíduos sólidos urbanos em 2023 é de 24.066 toneladas, prevendo uma geração em 2041 de 30.260 toneladas, sendo a capacidade instalada, a gente não conseguiu fazer esse cálculo, né, porque a gente não conseguiu informações da prefeitura relacionadas à capacidade dos caminhões. Então, foi informado, né, que é uma informação dada para a Unis, a quantidade de caminhões, são 6 caminhões compactadores. Mas para a gente conseguir entender o quanto que o município consegue coletar hoje em dia, se vai precisar de expansão da frota até final de plano, né, é necessário saber as capacidades. Então, essa é uma informação, caso alguém tenha, né, é de suma importância para nos enviar após essa oficina para a gente complementar essa análise. Já os resíduos de construção civil, a geração em 2023 ela é maior, né, que dos resíduos sólidos urbanos, sendo de 28.211 toneladas, e em 2041 está prevista a geração de 32.218 toneladas. E os resíduos de serviço de saúde, sendo atualmente a geração de 154,3 toneladas, prevendo uma geração em 2041 de 179,4 toneladas. Então, o plano ele prevê aqui, né, que em relação ao atendimento, que mesmo com o aumento populacional, o atendimento da área urbana, ele se mantenha, né, de 100% até final de plano, aí, contemplando todos os domicílios existentes. E para a área rural, né, a gente colocou que a meta prevista até 2038 era de 85%, então a gente prevê aí que até final de plano tenha mais um aumento aí até 2041 para que aconteça a universalização dos serviços no município. Em relação às carências identificadas, né, de acordo com o diagnóstico e de informações, né, coletadas, foi identificado o descarte inadequado de resíduos domiciliares, de resíduos de construção civil pelo município, né, locais na área rural sem coleta dos resíduos sólidos domiciliares, como eu mencionei na porcentagem de atendimento da área rural, inexistência de coleta seletiva, atrelada a isso também, inexistência de associação cooperativa de catadores, inexistência de ecopontos, né, que são os locais para que a população possa direcionar, por exemplo, os resíduos de construção civil, para que se evite que eles sejam depositados em locais inadequados. Inexistência de reaproveitamento dos resíduos de capina e poda, e bairros e comunidades rurais que não possuem serviços de varrição e capina, né, que são serviços complementares de limpeza urbana. Então, diante das carências identificadas, né, e do cálculo da demanda, as ações propostas foram a implantação de compostagem, que seria o reaproveitamento, né, dos resíduos da capina e poda para gerar um composto, pode ser utilizado depois para plantação, né? Implantação de placas de proibição e fiscalização pela Prefeitura Municipal. Essa ação seria voltada para os locais aonde tem à disposição irregulados resíduos, para que, né, possa inibir as pessoas de fazerem e também que a fiscalização pela Prefeitura seja efetiva. Elaboração e execução de PRAD para a área do antigo aterro de balas, né, que seja elaborado e executado o plano de recuperação da área, né, para saber se existem, quais são os impactos da área, como fazer para reabilitá-la, implantação de uma unidade de triagem de resíduos de construção civil. Então, como a gente viu com a demanda, né, esses são resíduos muito gerados no município, então, é de grande importância a implantação de uma unidade de triagem. Revisão dos roteiros e ampliação do serviço de varrição de vias e logradouros públicos, como, né, identificado como uma carência em locais onde não existem esse serviço, então é importante que se expanda, né, para todos os bairros da área urbana e também em comunidades rurais. Campanha junto à população para a criação da associação e cooperativa de catadores, né, para que seja o primeiro passo aí, para posteriormente ter a implantação da coleta seletiva no município, que é de suma importância. Revisão da taxa cobrada para execução dos serviços de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana,
e também repasse da taxa de destinação de resíduos de serviço de saúde para unidades de saúde particulares do município. Então, foi identificado que o município de Mairinque, ele arca com a taxa de destinação dos resíduos de serviço de saúde, tanto das unidades públicas quanto das particulares. Então, a gente prevê, né, que essa taxa das unidades particulares seja repassadas para as unidades, sendo que a responsabilidade da prefeitura somente as unidades de saúde públicas. Então, em relação aos investimentos, está previsto aí investimentos estruturais até 2033, na ordem de 1.900.000, e de 2034 a 2041 de 1 milhão. Já os investimentos estruturantes, 190.000 até 2033, e no longo prazo, 101.000. Então, os investimentos aqui, eles são, né, a maior parte em investimentos estruturais, tanto no curto quanto no médio prazo, e os investimentos estruturais estão divididos entre sistema de coleta e processamento e destinação final. Então, a gente identifica aqui que a maior porcentagem dos investimentos é relacionada a processamento e destinação final, sendo mais especificamente para implantação e manutenção, né, de uma unidade de triagem de resíduos recicláveis. Então, aqui a gente finaliza o prognóstico do Serviço de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos e abre para dúvidas, comentários e contribuições. Ana Flávia, eu queria saber se vocês têm os valores, assim, de quanto se gasta com o tratamento do lixo lá, acho que é Iperó, né, que leva agora. E quando você fala repasse da taxa dos serviços da saúde, na verdade, a cobrança seria cobrar desses particulares que se utilizam do serviço que a prefeitura contrata para tratamento do lixo de saúde, né? Seria cobrança dessa taxa, né? Ah, tá. E a Isso, outra porque coisa... atualmente, como a prefeitura já paga essa taxa, né, já tem o valor específico das unidades, por isso que eu mencionei repasse, né, porque já tem específico de cada um, mas eles pagam, então seria simplesmente passar para as unidades particulares, né, porque é responsabilidade delas, né, a prefeitura só deve arcar com as unidades públicas. E eu até achava que isso já era feito, porque eu faço projeto sou engenheira civil, e às vezes clínicas, por exemplo, eles mencionam isso no memorial de atividades, que eles pagam a taxa de serviço de saúde, mas pode ser que nem todo mundo esteja pagando, né? Tá. Olha, essa foi uma questão que, só para finalizar esse assunto aí para o outro, é porque foi uma questão que a gente até conversou recentemente foi quando teve outro produto com a prefeitura e isso continuava acontecendo, sabe? Então, seria muito importante que o pessoal da prefeitura estivesse aqui na oficina, exatamente, né, para falar com a gente se isso ainda está acontecendo, se não está, porque a gente mencionou até essa outra reunião, que seria muito importante que eles realizassem um repasse, né? Porque esse dinheiro não é para estar saindo da prefeitura, que ele pode ser utilizado para outras regiões, para outras áreas, principalmente, por exemplo, para a questão dos recicláveis, né? Que é muito importante no município. Inclusive, eu queria até saber se você tem alguma atualização em relação à associação. Continuou, então, o município sem ter nenhuma associação cooperativa de catadores? Sim, a gente fez uma tentativa anos atrás, uma associação foi criada, mas não vingou. Continua só os individuais. O que aconteceu ontem é que chegou o caminhão da coleta seletiva. Foi feito uma compra, através de uma emenda parlamentar, conseguimos um caminhão da coleta, mas só que não tem a coleta. Então, nós estamos aguardando que eles coloquem como que vão fazer, né? A gente tem até uma proposta pela sociedade civil de um piloto que fosse, né, em um dos bairros, né, populosos aqui, que fosse fácil de fazer, que já tem bastante individuais atuando, mas ainda a gente não conseguiu esse canal. A outra coisa, você menciona do aterro, né? Já foi feito o levantamento das condições do aterro, as análises, isso aí foi contratado há uns 8, 9 anos atrás. Foi o IPT que fez, inclusive. Então, porque lá é uma área particular, né? Então, eles fizeram os postos de monitoramento e daí ficou só
de fazer a última fase, que era a retirada de produtos e tudo mais. Então, porque lá seria muito difícil a gente conseguir fazer com que aquilo fosse de novo utilizado, né? Porque ele já teve muitos problemas quando ele estava aberto. Mas é só isso, então. Tá, obrigada. Obrigada, ideia. Eu vou atualizar então a questão, porque, na verdade, vou tirar a questão da elaboração, então os estudos já foram feitos, mas agora tem que ter execução, né? Que seria, no caso, retirar esses resíduos, que é importante, né, para que tenha a remediação, tenha a diminuição da contaminação ambiental, né, nesse caso. Então, tá ok. Você está com o microfone fechado. Não estou O te plano de ouvindo. gerenciamento vocês tiveram acesso, né? O plano de gerenciamento que foi feito. Ele estava tendo uma atualização essa sigla que você falou agora, IPTT, que é? O IPT, IPT. que foi a empresa que fez, né? Então, e aí a gente teve uma paralisação, acho que é relacionada a uns resíduos também, mas a gente, o plano que existia, a gente teve acesso sim, tanto que a gente até pegou dados, né, para fazer a estimativa dos resíduos de construção civil. Tá bom. É ok? Muito obrigada. Obrigada, Ildeia. Mais alguém, gente? Alguma pergunta? Dúvida? Bom, então a gente vai avançar para o próximo eixo. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Isabela. No início eu não consegui me apresentar, mas eu sou engenheira ambiental, uma das técnicas aí, né, do consórcio Cobrap-MIR, e eu fico mais à frente do eixo de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Então, hoje eu vou apresentar aqui, de forma mais resumida, né, os dados desse prognóstico para vocês. Bom, então, em relação às metas de atendimento, conforme os outros eixos também, né, aqui no eixo de drenagem a gente utiliza o PlanSAB como referência, né, para avaliar a questão do atendimento nas áreas urbanas. O PlanSAB determina que considera-se atendimento adequado a existência de domicílio sem risco de inundação. Então, quando o domicílio não tem risco associado à ocorrência de inundação, de acordo com o PlanSAB, ele está atendido adequadamente. Dessa forma, o indicador proposto aí para análise, né, do atendimento, bem como estabelecimento das metas de atendimento, é o indicador de percentual de domicílios não sujeitos a risco de inundação na área urbana. Esse indicador, ele é estabelecido com base em um indicador do SNIS, na verdade ele é complementar a um indicador do SNIS, né? E o dado atual do município é de 98,4% de domicílios sem risco. Isso equivale a dizer que 1,6% dos domicílios urbanos estariam em risco de inundação. A meta para 2033, estabelecida pelo PlanSAB, é de 97,3%. Então, aqui a gente observa que o dado ele já está acima da meta estabelecida. Nesse caso, a gente propõe, então, a manutenção desse percentual de atendimento ao longo do horizonte aí de planejamento. Para a análise, né, do atendimento, do déficit, da demanda das áreas rurais, a gente utiliza o PSBR como base. O PSBR, ele analisa o déficit aí na escala das áreas rurais, como sendo relacionado ao peridomicílio. O peridomicílio é a área externa de um domicílio, aí seria a área do lote, né, desse domicílio, e no sistema viário interno, que seria basicamente as vias das áreas rurais. Então, ele analisa, né, faz a discussão em torno do escoamento superficial excedente nessas duas escalas, do peridomicílio e do sistema viário interno. Então, para analisar, para avaliar o atendimento dessas áreas, são propostos dois indicadores. O primeiro indicador refere-se ao percentual de domicílios rurais localizados em vias com pavimento, meio-fio e boca de lobo. Entende-se que os domicílios localizados em vias com essas soluções estariam atendidos adequadamente nesse contexto do plano. Aí eu ressalto aqui que esse é um dado do censo, ele é disponível apenas para alguns setores de aglomerado rural atualmente. Então, para os setores sem dados, a gente faz uma análise lá, conforme detalhado na metodologia lá do documento, mas a gente, basicamente, adotamos que todos os domicílios sem dados, né, dos setores sem dados, eles encontram-se em déficit. Por isso que tem aí esse dado de 0%.
Então, esse indicador ele refere-se à escala do sistema viário interno. A meta estabelecida pelo PSBR para 2038 é de 45%. O segundo indicador seria o percentual de domicílios rurais com dispositivo de controle do escoamento superficial excedente. Pode passar, Ana, por favor. Esse indicador, ele analisa, né, ele está relacionado à análise na escala do peridomicílio. Esse é um indicador inexistente, ele é proposto pelo PSBR, e aí, diante da inexistência de dados, né, a princípio aqui, no âmbito do plano, a gente adota que todos os domicílios do setor de aglomerado rural estariam em déficit. A meta estabelecida pelo PSBR, então, para esse indicador é de 30% em 2038. Então, algumas premissas, né, são adotadas aí para a distribuição das soluções. Nas áreas urbanas, a gente adota que o déficit será suprido com soluções coletivas, né, ou seja, a manutenção lá do percentual de atendimento, ele vai ser obtido por meio de soluções coletivas. E nas áreas rurais, faz-se a análise separada, né, do aglomerado rural e do rural isolado, que seria a zona rural exclusiva essas áreas de aglomerado. Nas áreas de aglomerado rural, então, são consideradas as duas escalas do déficit, peridomicílio e sistema viário interno. Para peridomicílio, 36%, né, que é a meta estipulada do déficit, será suprido com soluções individuais, e no âmbito do sistema viário interno, 49%, que é a meta do déficit, será suprido com soluções coletivas. Aqui, no caso das soluções individuais, seria a utilização de jardim de chuva ou reservatório de chuva, e as soluções coletivas relacionadas aí ao déficit do sistema viário interno seria a utilização de barraginhas. Para as áreas de rural isolado, né, que seria a zona rural exclusiva e essas áreas de aglomerado, analisa-se o déficit apenas na escala do sistema viário interno, porque entende-se que não teria a demanda relacionada ao peridomicílio diante do espaçamento aí dos domicílios. Então, para suprir o déficit do sistema viário interno, também 49% suprido por soluções coletivas, né? A princípio, as barraginhas nas vias. Então, para avaliar a demanda relacionada a esse eixo do saneamento, foram consideradas basicamente as metas de atendimento estabelecidas, a projeção populacional realizada aqui no âmbito desse plano, dessa revisão do plano, e a infraestrutura existente aí declarada pelo município no SNIS, bem como os dados do censo. As principais carências, assim, identificadas no município de Mairim, que foram a ausência do plano diretor de drenagem urbana, foram identificados pontos críticos de alagamento e movimento de massa na área urbana do município, e aqui a gente pontua uma carência geral, né, desse eixo do saneamento, que seria a necessidade de atualizar os indicadores relacionados à drenagem, bem como aumentar a confiabilidade dos dados existentes. Por exemplo, o percentual de domicílios em risco, a gente tem como melhorar esse indicador, uma vez que atualmente ele só considera a ocorrência de inundação, a gente pode contemplar também alagamentos e enxurradas, os indicadores de extensão de rede, bem como de atendimento aí dos domicílios rurais. Então, o cálculo de demanda é realizado para a área urbana, né? Aí o gráfico, resultado, né? A gente observa, conforme eu disse, a manutenção do percentual de atendimento e o incremento aí no quantitativo de domicílios atendidos. Isso em decorrência do crescimento populacional previsto aí para o município nos próximos anos. Em relação ao cálculo de demanda das soluções de águas pluviais no sistema viário interno, a gente observa um incremento quantitativo, né, no quantitativo de domicílios, bem como no percentual aí para o atendimento das metas de 2038, que seria 45%, e de 2041, que seria 49%, partindo da situação atual, que seria todos os domicílios em déficit aí, nessas áreas. Aqui, então, tem o cálculo da demanda no âmbito do peridomicílio, né, das áreas rurais. A gente observa também um incremento no quantitativo e no percentual, né, para atendimento das metas estabelecidas, uma vez que também partimos do cenário de todos os domicílios em déficit. Então, com relação às ações propostas para o município, tem-se a realização do cadastro completo das estruturas e da rede de drenagem urbana, a identificação dos domicílios urbanos com risco de inundação, alagamentos e enxurradas, identificar a existência de ligações cruzadas, né, indevidas entre o sistema de esgotamento sanitário e de drenagem urbana,
Elaborar o plano diretor de drenagem urbana, regularizar a legislação municipal referente ao uso e ocupação do solo, criando instrumentos de controle e verificação, elaborar projetos de expansão, adequação e reposição dos sistemas de drenagem urbana, realizar intervenções na drenagem urbana do município, garantindo a manutenção do percentual de 98,4% dos domicílios sem risco de inundações, alagamentos e enxurradas, elaborar o plano de manutenção e limpeza do sistema de drenagem urbana, realizar a manutenção e limpeza periódica dos dispositivos de micro e macro drenagem urbana, elaborar o plano de manutenção de estradas vicinais, a adequação do sistema viário interno das áreas rurais no que tange ao manejo das águas pluviais, garantindo o atendimento de 49% dos domicílios rurais, implantar soluções de manejo de águas pluviais nos peridomicílios, garantindo 36% do atendimento, 36% de domicílios atendidos nas áreas que demandam essas soluções, realizar a manutenção e limpeza periódica das estradas vicinais e estruturas de manejo de águas pluviais, elaborar o plano de emergências e contingências, contemplando eventos críticos de inundação, alagamentos e enxurradas, bem como aprimorar a rede de monitoramento hidrológico e o sistema de previsão e alerta. Com relação aos investimentos estimados para a realização dessas ações, no que tange às medidas estruturais, para o horizonte de 2022 a 2033, foram estimados cerca de 14,9 milhões de reais. Nesse mesmo horizonte, relacionado às medidas estruturantes, foram estimadas cerca de 748 mil reais. No segundo horizonte, de 2034 a 2041, somam-se mais 9,5 milhões para as medidas estruturais e 475 mil para as medidas estruturantes. Então, aqui nós temos dois gráficos comparativos. O primeiro compara os investimentos totais em medidas estruturais e estruturantes. A gente pode observar que a maior parte dos investimentos estão concentrados no curto prazo e que nos dois prazos aí a quase totalidade dos investimentos são decorrentes das medidas estruturais. No segundo gráfico, está apresentada a comparação dos investimentos estruturais para as áreas urbanas, e a gente consegue observar que a maior parte, a quase totalidade, dos investimentos é destinada à expansão dos sistemas, em decorrência aí do crescimento populacional. E eu ressalto aqui que a reposição, esse investimento referente à reposição, ele é calculado com base na extensão da rede aí existente, que é declarada pelo município no SNIS. Bom, então de forma resumida, esse foi o prognóstico do Serviço de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais. Se vocês tiverem dúvidas, comentários ou contribuições, eu estou à disposição. Deixa eu só fazer uma consideração. Recentemente, já está em obras ainda a duplicação da Raposo, que eles estão fazendo a canalização de um trecho grande do Ribeirão Varjão. E o Ribeirão Varjão, ele coleta quase que toda a água da área urbana da sede. E antigamente essa água, já tínhamos problema com inundação. E a gente até falava, quando das audiências da duplicação da Raposo, que eles tinham que fazer piscinões, Eles não fizeram piscinão nenhum, eles só canalizaram o Ribeirão. Aumentaram a vazão dos tubos que chegam no Ribeirão. Então, eu acho que isso é uma coisa importante da gente colocar, que está em obras ainda. Era na Vila Sorocabana, boa parte das inundações eram por conta desses afluentes do Varjão. E agora, com o Varjão canalizado, vai ser muito complicado essa água escoar sem problemas. Tomara que, pelo menos nesse trecho do Varjão, os projetos sejam aí para muitos anos. Mas com as chuvas passando de 100 milímetros para 600, a gente fica muito preocupado, É isso.
Não, obrigada, Eudeia, pela contribuição. A gente vai contemplar, assim, essas informações. É claro que, assim, as coisas mais estruturais, né, elas são mais de âmbito de projeto, mas dá para comentar, assim, de forma geral no plano. E, assim, só a título de informação, esse tipo de intervenção, né, na drenagem urbana, ele é considerado intervenções tradicionais, né, é o conceito tradicional aí da drenagem. E no nosso plano, a gente traz a ideia também da implementação da drenagem sustentável, que são a adoção de medidas visando infiltração, né, das águas pluviais, bem como o controle do escoamento superficial na fonte. Tem essa ideia de canalizar e jogar para frente, né? A ideia é a gente tratar o escoamento pertinho da onde que ele está ocorrendo, com a contemplando a menor área de contribuição ali possível, né? Para a gente, só assim a gente consegue solucionar esses problemas tão grandes aí de drenagem. Mas obrigada aí pela contribuição. Obrigada, Eudeia. Mais alguma questão, gente? Pergunta? Bom, então, para a gente já avançar para o final da nossa oficina, então gostaria de convidá-los a conhecer o site da revisão, né, do Plano Municipal de Saneamento Básico de Mairinque e dos outros 28 municípios que o consórcio está à frente aí nesse estudo. Então, através desse site, né, igual a gente adiantou para a ideia, a gente já tem os produtos que foram aprovados. Esse produto aqui, após essas contribuições que vocês nos passaram na oficina, a gente vai consolidar e também deixar disponível para consulta. Então, a gente convida vocês a conhecer o site da revisão. Lá também tem os contatos do consórcio, tem um formulário de contribuições, caso vocês queiram contribuir. Então, eu deixei aqui no chat, a gente espera aí que vocês possam divulgar também para a comunidade. E aí também, já pensando nas próximas etapas, então a ideia agora é a gente consolidar esse produto, que a gente apresentou uma síntese aqui hoje, né, levando em conta as considerações que a gente discutiu aqui, e aí a gente vai deixar ele junto com os outros para consulta pública também no site. Então, a previsão da consulta pública dos produtos do plano de Mairinque é que comece no dia 25 de julho e vá até 13 de agosto. Mas a gente vai confirmar essas datas para vocês, mandar e-mail, né, convidando a vocês a participarem, e a audiência pública, para a gente poder apresentar uma síntese de todas as etapas de revisão, todas as informações para a população do município. Ela também está pré-agendada para o dia 1º de agosto. Mas a gente também vai confirmar essa informação com vocês, por e-mail, para a prefeitura, né, para que possam nos apoiar. E aí a gente conta com o apoio de vocês mesmo referente à divulgação, né? Uma vez que a gente confirmar essas datas, para que a população realmente possa ter acesso tanto aos produtos quanto aos links, né? Vai ser um evento virtual também, audiência, então para que a população tenha fácil acesso aí a essas informações. Então a gente conta muito com o apoio de vocês para que a gente possa divulgar, assim, para que todo mundo que tem interesse possa contribuir ainda nessa fase final de revisão do plano, né? Bom, então acho que foi isso, né? Aqui tá os nossos contatos, mais uma vez, a gente deixa para vocês. No site da revisão do plano também tem uma aba de contato, então fica mais fácil entrar por lá também e coletar tanto o nosso telefone quanto e-mail, né, para contribuição. E, bom, acho que é isso, agradecer a participação de vocês. É uma pena mesmo que a prefeitura não pôde ter participado, né? Embora tanto a data da oficina, o horário, foi acordado anteriormente com ela, né? Então a gente vai disponibilizar essa gravação para a prefeitura para que ela possa assistir depois, e aí a gente vai aí contar com o apoio e participação deles na audiência pública. Então é só agradecer mesmo a contribuição de vocês e nos colocar à disposição para o que vocês precisarem. Obrigada a todos. Boa tarde. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde, gente. pessoal. Tchau, tchau.